sede? Como é que eu tenho essa falta? Né? Muito bem, eu até penso que foi um pensar dentro do que ele acreditava e da visão dele, né? Acredito que era o correto dentro do que ele pensava, mas a realidade das escolas é totalmente diferente. Né? Cada escola tem a sua história, cada escola tem a sua construção dentro da sua comunidade, da sua história. Né? Os seus planos políticos pedagógicos, os seus regimentos são construídos dentro da comunidade escolar. Eu sempre digo dentro da base, eu não posso passar a régua por quem não trabalha, eu tenho que passar a régua sempre por quem trabalha, né? Porque quem não trabalha nós temos em todos os lugares, em qualquer profissão, né? Então, se aquela unidade escolar vem dando resultado para a comunidade sabe olhar, ela sabe falar, ela sabe dizer, ela sabe colocar o que ela quer e o que ela não quer, né? Então, eu acredito muito nisso, porque foi desta forma que eu me construí dentro das unidades por onde eu passei. Sempre com muito diálogo, com muita conversa e com muita reunião, né? Até eu sempre dizia que as reuniões elas são necessárias e, às vezes, nós também não temos tempo para fazer o número que nós gostaríamos, né? Mas elas são necessárias. Então, às vezes, tu tem um professor que tem lá uma carga horária de 12 horas de aulas, mas cabe ao gestor ver como é que ele vai complementar aquela carga horária e que esteja ocupado e dando retorno. Né? Aí entra a gestão, é outra coisa. Né? E agora, com esses contratos que foram feitos, que eu também conversei com o prefeito e conversei muito com o secretário, a importância de chamar todo o pessoal que fez o seu concurso, e aí ficou prometido que, conforme forem surgindo os cargos, já vão sendo chamados, né? E acredito que nós vamos ter um caminhar para criar aí novos cargos, né? Tá entrando no lugar de quem se aposenta, está entrando no lugar de quem... Bom, mas só isso também não é o suficiente. E nós temos clareza disso. E nós temos uma demanda muito grande no município, né, de Apoiara, a nível de, por exemplo, de alunos autistas, alunos deficientes. Vem aumentando, né? Cada vez mais. Vem aumentando mais. Né? Vem aumentando mais porque está se dando visibilidade a essas causas que anteriormente vinha se trabalhando de uma forma até meio que lenta. Né? Hoje, com todos os avanços, com todas as conquistas dos movimentos sociais, dos movimentos que existem e que são importantes, independente de partido, são importantes, mostram e trazem essa criança para dentro da escola. E é um trabalho que tem que ser feito muito sério. Não é só colocar a criança na escola. Existe uma preocupação e o trabalho da Secretaria de Educação de Inclusão, com a professora Elisângela, que coordena, é um trabalho muito sério, um trabalho muito bom, porque eu acompanho o trabalho da professora desde o governo anterior, né? É um trabalho com muito comprometimento. Dentro das unidades tem que ter esse comprometimento também. Né? Então, nós precisamos sim dos mediadores e inclusive falava com o secretário de Educação que nós vamos precisar dos atendentes lá nos 6º anos, né, nos anos finais do ensino fundamental, porque as nossas crianças já estão chegando lá. E dentro da sala de multifuncional ou da sala de recurso, nós precisamos também de um atendente, porque a professora da sala de recurso, ela geralmente faz trabalho, às vezes, com um aluno, e outras vezes ela trabalha com 3, 4, para ir também acelerando o trabalho de socialização, e não pode ser um trabalho factual. Não, é um trabalho que ela tem que acompanhar também o professor que está dentro da sala de aula. Alguns ouvintes vão dizer assim, não, mas isso que a professora de Acuiar está falando é utopia. Não, não é utopia não, porque nós fazíamos isso no Vanda. Né? Eu fui diretora até o ano de 2019, 11 de março de 2019, e nós tivemos que aumentar uma sala de recursos, porque nós tínhamos sala de recursos de manhã, à tarde, no vespertino. E ainda nós conquistamos o itinerário, ou seja, a professora passava dentro da sala de aula. Nós tínhamos uma professora que ia para dentro da sala de aula. E isso tudo é mostrando o resultado que se conquista. É mostrando que aquele aluno que está ali, ele está avançando no conhecimento, na parte intelectual, está avançando na socialização. O gestor de uma escola, ele trabalha muito. Um diretor, ele trabalha muito.
Porque ele trabalha, além dele da função administrativa, tem a parte pedagógica que o gestor tem que acompanhar para que as coisas deem certo. Então, lá na sala de recurso, a professora ela vai mostrar os seus planejamentos também e ela vai mostrar quais são os resultados que ela está obtendo com aquela criança, com aquele adolescente. Porque se não tiver crescimento, tem que mudar toda a parte pedagógica. Então, não é só a sala de aula. E a sala de aula fica um pouco difícil e é algo que tem que ser ainda mais fomentado e investir mais na formação continuada, porque o professor está ali, ele não está só com uma criança, ele está com 28, 32 crianças ou 32 adolescentes, às vezes, dentro da sala de aula, e mais uma criança de inclusão, sendo que, às vezes, nós podemos vir a ter até 5 crianças de inclusão dentro da turma. E essas crianças, muitas vezes, elas não têm o mesmo diagnóstico, são diagnósticos diferentes e que têm que ter planejamentos diferentes. Então, o professor, ele não faz o planejamento só para a turma como um todo, que ele também tem que cuidar as diferenças dessa turma em relação aos demais, né, para dar esse atendimento. Ele tem que cuidar também aquelas outras crianças, porque o mediador está ali só para mediar o trabalho. Ele não está ali para ensinar, ele está ali para mediar o trabalho. Então, vejam o quão difícil é. Não é fácil. Quando nós estamos nas nossas casas, é fácil de nós falar, mas quando nós estamos dentro das nossas unidades escolares, acompanhando o trabalho, e aquele trabalho que é feito sério, dá muito trabalho. Sim. Só que é através do trabalho que a gente obtém o sucesso. Então, a gente nem precisa correr atrás do sucesso. O sucesso vem com o trabalho, é resultado de trabalho. Com certeza. Uma outra preocupação também do teu mandato diz respeito, aí eu estava vendo, sobre o respeito às religiões, né, de matriz africana, que está dando... Nunca tinha visto ou falar alguma coisa em Rio Grande, mas já começou a aparecer. Né? Porque na realidade, também, enquanto gestora, eu nunca fiquei... Como gestora, eu penso que eu posso ter o meu partido, eu posso ter a minha ideologia, mas eu não posso obrigar o outro a pensar como eu. Né? E a religião a mesma coisa. Então, a escola é um espaço plural. Muitas pessoas até não sabiam da minha religião, mas quem me perguntava, eu nunca neguei que eu sou umbandista. Eu nasci na Umbanda, depois eu fui para a religião espírita, porque eu não tinha estudo na Umbanda, eu sempre senti necessidade do estudo. E a religião espírita tem muito estudo. Estudei todas as obras básicas e depois eu comecei a ver o que existia de estudos em relação à Umbanda e comecei a fazer teologia de Umbanda, as formações todas necessárias, e também fui para o desenvolvimento, né? E é uma religião, para mim, né, e respeito todas as demais, uma religião muito bonita, uma religião de encontro conosco mesmo, e que eu não entrei por essa bandeira. Na realidade, eu entrei pela bandeira da educação e sentada lá na plenária, né, numa das manifestações que eu vi, eu digo, não, pare um pouquinho, eu vou ter que me posicionar, porque está fugindo um pouquinho do que realmente é a Umbanda. Porque as pessoas é que nem espírita, às vezes um umbandista se dizia espírita. Não, espírita é uma coisa, Umbanda é outra. E nação é outra. Candomblé é outra, né? E que todos nós temos que nos respeitar, porque todos possuem seus fundamentos. Sim. E aí eu fui e me manifestei. Quando eu me manifestei, gerou um silêncio dentro da Câmara de Vereadores. Quando eu saí, muitas pessoas iam ao meu encontro e diziam assim, professora, muito obrigada por a senhora ter nos defendido. Eu até vi com uma certa estranheza, né? Muito obrigada, professora, por a senhora ter nos defendido. Não, eu defendi aquilo que eu acredito e que eu sei como é feito. Então, eu posso sentar com o padre, eu posso sentar com o pastor e conversarmos sobre religião de uma forma tranquila. E nós vamos conversar sobre os ensinamentos bíblicos, cada um dentro da sua visão, baseado naquilo da nossa formação. Porque a Umbanda não tem uma Bíblia, né? A Bíblia é universal, mas a religião católica tem a sua formação, os pastores têm, né? Enfim, cada um tem. E a gente pode conversar tranquilamente, mas todos têm que serem respeitados. E nos ambientes onde nós estamos, principalmente em ambientes públicos, como a Casa do Povo, e eu respeito muito o Dom Ricardo, que é uma pessoa maravilhosa. E tem feito um trabalho muito importante de juntar as religiões para trabalhar comunitário. Ele é muito querido, né? Eu gosto muito dele. Inclusive, ele está com um projeto muito bom que ele levou para o Vaticano, para Roma, sobre a questão da parte turística lá da Capela do Taim, né? Mas se tem a presença de uma representatividade religiosa, tem que ter das demais também, né? Então, se nós temos
da representatividade católica, vamos ter um pastor, vamos ter um babalorixá ou uma ialorixá, enfim, né? Tanto é que hoje na casa, às segundas-feiras, da 1 à 1h30, possui um conversar onde se junta a evangélica e a católica, e na terça-feira existe um conversar de 30 minutos sobre a Umbanda, que eu trago, convido alguns pais de santo, algumas mães de santos, caciques, para irem, sacerdotes, né, para conversarem sobre a religião, que é uma religião tão bonita, mas que também é desrespeitada, né? Porque nós não temos um papa, né? Nós não temos na realidade, cada terreiro tem os seus fundamentos. Eu acho que aqui, antigamente, nós tínhamos a Irmã Julieta, que congregava quase... Não, nós tínhamos a Irmã Julieta, é uma irmã, eu não a conheci, né? Era uma irmã, uma ialorixá antiga, que fez um trabalho muito bonita, mas eu acho que quem fez realmente esse trabalho de congregação, que eu também não tive convívio, foi o Pai Nilo. Né? O Pai Nilo também. Com a Urumi, né? Que criou a Urumi, criou esse espaço, e criou e aí agora ficou a Mãe Maria, né? A Mãe Maria de Oiá, que é uma senhora, já é uma senhora mais reservada, mas não é tão política como como o Nilo. São Miguel, perto de São Miguel. Eu não sei, mas é muito querida também. E hoje se formam, por exemplo, o meu terreiro faz parte do Instituto Filhos de Aruanda, onde tem todo um trabalho voltado para as comunidades, ou com oficinas, com formações, né? E faz um trabalho para que todos os terreiros tenham os seus registros, que não possuem, mas que tenham os seus registros, né? Com o seu horário de começar, com o seu horário de trabalhar. Agora mesmo, na semana, não sei se eu não estou me estendendo muito, aí vocês me acordem, porque como professora, né? Eu me estendo. Mais um minuto e pouco. E fui procurada por uma filha de um babalaô ali do Dom Bosquinho. E vejo que interessante, eles fazem a gira deles em um centro assim, bem simples. E no final, eles oferecem ou uma sopa para a comunidade, ou oferecem uma lentilha, e as pessoas vão lá com seus potes e comem. Então, todos se ajudam. Então, isso é o bonito das religiões. Né? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo, que naquele momento é um trabalho assistencialista, mas, gente, quem tem fome vai ter que ter o assistencialismo para comer. Né? E hoje tá e aí depois a gente dá a vara para ir pescar, porque a vara tem que ser dada para ir pescar também, mas para manter o saco em pé, tu vai ter que fazer alguma coisa. E esses trabalhos às vezes não são mostrados, né? E tem que serem mostrados, porque a gente vê coisas erradas, tem em todas as religiões, né? Tem, em tudo tem, mas a gente tem que trabalhar e mostrar o que tem de bonito. E o que está errado não é que queira se tapar, não é isso, vamos corrigir. Mas vamos corrigir com diálogo, com conversar. A Umbanda é uma religião urbana que vem se urbanizando cada vez mais. Já existe um olhar para a questão de oferendas, né? Os pontos de força serem entregues, mas serem recolhidos. Existe um trabalho já para os terreiros ter essa conscientização. É uma religião natural, trabalha com a natureza se constitui como a nossa religião, então nós não podemos estragar, não podemos poluir, né? Nós não podemos obrigar o outro a querer enxergar o que é nosso, né? Nós vamos trabalhar para que tenha um respeito, carinho, amor, né? Mas existe toda uma preocupação que vem caminhando. Não mudou, mas vem mudando. E isso é o bacana, né? E não também ficar taxando o dedo, é porque tu tá errado. É difícil, né? É a mesma coisa que dizer para uma pessoa, olha, tu não podes comer demais. O cara é acostumado a comer demais, tu vai ter que trabalhar e mostrar que aquilo ali vai te fazer mal com o tempo. Enfim, então eu tenho esse viés que ainda é um olhar como professora, como educadora, né, com a formação do ser. E isso vai se manifestar através de mim em tudo em que eu me envolver. Né? Ticoera, eu quero agradecer a tua presença e dizer que o Mix Café está sempre à disposição. Hein? Eu sei que o tema de religião aí é um tema bem extenso, né? Com a própria educação, né? Educação. E eu, assim, eu comecei no espiritismo, fui umbandista, fui africanista, ando na Umbanda, sou reikiano. Eu também sou reikiana. Sou mestre reiki. Né? Então, esse tipo de coisa assim, a gente passou por todos os caminhos. Eu ia todos os domingos à missa na Vila Vicentina com o Padre Francisco, que tem o nome dele. Enquanto ele foi vivo, eu sempre fui. Porque ele ia na minha casa. Meu pai era babalô, ele ia na minha casa tomar café conosco. A coisa mais querida do mundo. Lugar para meditar, que eu andei com problemas com mãe, a mãe estava doente, tudo, e vinha meditar na São Pedro. É isso aí. Eu sempre digo, tu tem que estar onde tu te sente bem.
Com Não certeza. é? Mas muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Bom trabalho. Muito obrigada mesmo. De coração e um bom dia para todos, para todas e para todos. Muito bem. Entrevista do dia vai estar postado na nossa página no Facebook, também no nosso canal no YouTube, e a gente continua aqui em seguidinha, retornando aí com Mix Café e as informações desta quarta-feira. Já voltamos. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Mix Café. No ar. Curiosidades do mundo. Tudo que você sempre quis saber e nunca te contaram.